E aí, pessoal, boa tarde, a tarde meio fria de sábado em São Paulo. Começamos mais uma edição do Blog da Cidadania ao meio-dia e agora o Intercept volta a... Isso é muito engraçado, né? O Intercept volta a nos contar algo que todos já sabíamos. Mas eu acho que tem sido a tônica do trabalho do Intercept da Vaza Jato, que é comprovar aquilo que estava evidente, que as pessoas tinham a sensação de que estava acontecendo, e as mensagens, o trabalho do Glenn Greenwald e o seu Intercept, em parceria com tantos órgãos de imprensa, dessa vez foi com a Folha. O que eles fazem é mostrar que aquilo que parece realmente é, né? Então, quando a gente tem aquela sensação forte, o que acontece no Brasil? Durante muito tempo, atribuíam esse tipo de percepção a coisa de petista. Quando a gente dizia que a Lava Jato perseguia petistas e aliviava para o outro lado, o Sérgio Moro e a Força-Tarefa da Lava Jato, no Ministério Público, notadamente o Dinheirol, o Deltan Dinheirol, né? Eles diziam que não, que a Lava Jato é partidária, que não tem nada disso, que isso é coisa de petista, que estão querendo justificar o roubo dos petistas com o roubo dos outros. E, na verdade, essa é uma argumentação extremamente canalha, né? Porque a gente sabe que no Brasil criaram até uma frase de efeito para ilustrar o que sempre aconteceu no nosso país. E o que sempre aconteceu no nosso país é que os poderosos de plantão, eles usam a lei para diferenciar os amigos e os inimigos. Então, os amigos, eles ficam acima da lei, você não consegue responsabilizar os amigos do rei quando eles cometem crimes, e os inimigos do rei, mesmo que eles não cometam crime nenhum, acabam arrumando alguma coisa para culpá-los. Então, nós temos, na Operação Lava Jato, a exacerbação dessa prática tão brasileira, né, que foi tipificada, vamos dizer assim, com aquele dito popular de que aos amigos tudo, aos inimigos a lei. E os inimigos, aqui no Brasil, no caso de hoje, sempre foram os petistas, mesmo estando no poder, porque a elite brasileira, essa elite elite econômica, né, e racial brasileira, que ela é rica e branca, do Sul e do Sudeste, de origem europeia, essa elite, o que ela faz, o que ela sempre fez no Brasil foi privilegiar os estratos superiores da pirâmide, torná-los impermeáveis à lei para os mortais comuns. E a gente está vendo aí, todos esses anos de Lava Jato, já são praticamente uns 5 anos, né, de Lava Jato, 4, 5 anos, são 5 anos, eu acho, de Lava Jato, e nesses 5 anos de Lava Jato, até agora, absolutamente nenhum tucano graúdo foi pego, nenhum. Enquanto tantos petistas estão presos e foram processados e expostos, e ficou, inclusive, para o Brasil uma impressão de que a corrupção no nosso país
é uma coisa de petista. Então, para as pessoas desinformadas, por exemplo, enquanto a gente esperava aqui o começo do horário da transmissão ao vivo do Blog da Cidadania, tem um sujeito, um bolsominion, que entra todo dia para... É o que fazem os bolsominions, para xingar as pessoas e para dizer palavras de ordem. São pessoas, esses bolsominions, que eles não querem debater. Então, eles querem simplesmente perturbar, eles não querem um diálogo, até porque eles não têm argumentos para debater. Então, são pessoas de mente limitada, inteligência muito limitada, que se deixam emprenhar pelos ouvidos e saem pela internet dizendo palavras de ordem. O que é? Aquelas frases feitas. Viva Moro, Moro 2022, Bolsomito, abaixo os petistas, prendam os petistas. Então, eu estou aqui com uma notícia. O Intercept, ele divulgou, através da Folha de São Paulo, que os processos que havia, as denúncias que havia na Lava Jato, envolviam o PSDB e mostravam que o governo do Serra fez uma bandalheira, quando ele foi prefeito de São Paulo, estava roubando descaradamente, são roubos altos, são roubos de milhões e milhões e milhões de reais. Isso está nas mãos da Lava Jato desde 2017, diz a matéria, e até agora não aconteceu nada, nem no Supremo, nem na Lava Jato em Curitiba, não aconteceu nada. O primeiro tucano preso e responsabilizado por alguma coisa foi no começo desse ano o Paulo Preto, que era uma figura menor do PSDB, né? Era um qualquer, não tinha nem mandato, nem político não era uma pessoa... É sempre assim, quando se trata do PSDB, quem cai são os de baixo. Aqui em São Paulo, eu vou só me afastar um pouquinho do tema. Aqui em São Paulo, por exemplo, o escândalo dos trens do metrô, ele é muito, mas muito, muito, muito maior que o escândalo do mensalão, por exemplo. Ele chega, inclusive, a rivalizar com o escândalo da Petrobras. Então, o escândalo do mensalão, a gente lembra que foi aquele oba-oba, aquela história toda, e o que havia de dinheiro público envolvido ali, havia, se não me engano, era alguma coisa em torno de 100 milhões de reais. O escândalo dos trens em São Paulo, do metrô, da CPTM, que os governos do PSDB compravam trens por preços mais caros e faziam negócios lesivos aos cofres públicos e ganhavam propinas por fazer esses maus negócios para o erário. Então, por exemplo, a gestão do José Serra, ela mandou reformar trens em uma das empresas, né, a Alstom, que é uma empresa que vendia trens para o governo de São Paulo, e mandou reformar os trens, e a reforma de cada trem de metrô e da CPTM ficou o preço de um trem novo. Vocês imaginem, acho que era coisa de 20 milhões, custava 20 milhões cada composição de trens, né? E aí tinha alguns trens velhos, mandou reformar, e com o dinheiro dessa reforma podia ter comprado um trem novo. Ou seja, o contribuinte paulista foi lesado em uma quantidade gigante de dinheiro, porque, na verdade, o escândalo dos trens em São Paulo
era alguma coisa em torno de 11 ou 12 bilhões de reais, né? E vocês vejam que o Lula está preso por conta de um apartamento que nunca foi dele, porque ele nunca teve o apartamento em seu nome, nunca passou uma noite lá, o apartamento não estava nem pronto, ele não tinha chave, não tinha nada, e ele está preso por um apartamento que um dia iria ser dado para ele, segundo a Lava Jato. Segundo os procuradores, eles garantem que um dia aquele apartamento ia ser do Lula, então eles prenderam o Lula preventivamente para que ele, no futuro, não viesse a ser dono daquele imóvel e desfrutasse daquele imóvel. Quer dizer, enquanto isso, o imóvel, o tal do apartamento, vale pouco mais de um milhão de reais e não está na mão dele. No caso da roubalheira do José Serra, aqui em São Paulo, que todo mundo imaginava que ele roubava, porque o Serra se tornou um homem muito rico. Então, a mansão dele é muito conhecida aqui em São Paulo, ele tem uma mansão gigantesca aqui em São Paulo, a filha dele é uma das pessoas mais ricas do Brasil, ninguém sabe como ela conseguiu essa fortuna, ela conseguiu muito jovem. Tem uma filha do Geraldo Alckmin, que está sempre aparecendo nas colunas sociais, mundo afora, nos Estados Unidos, ali em Hollywood, gastando dinheiro, torrando dinheiro. Ela foi, inclusive, aos 20 e poucos anos de idade, era uma garota muito novinha, ela foi diretora da Daslu, uma boutique de luxo aqui em São Paulo, que vendia até helicóptero. A Daslu você entrava na Daslu, tinha helicóptero pendurado para vender, e essa garota era muito nova, 20 e poucos anos, foi nomeada diretora da empresa, né, que não tinha condição de você acreditar que uma menina daquela mal devia ter se formado, era diretora de uma empresa como aquela, e depois se descobriu que essa moça aí, que essa Daslu fazia contrabando assim, descontroladamente, altas somas de sonegação, e os tucanos aqui em São Paulo sempre pintando e bordando. Agora há pouco tempo, a Vaza Jato divulgou uma ordem explícita do Moro para que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não fosse investigado, né, para não melindrar o Fernando Henrique Cardoso. Então, a Lava Jato sempre argumentou que alguns políticos, como Serra, como Aécio, não foram investigados porque eles tinham foro privilegiado, como se foro privilegiado impedisse investigação de alguém. Eles não estão sendo investigados em lugar nenhum. Não acontece nada. Em 4 anos da Lava Jato, nenhum tucano foi preso, nenhum político do PSDB foi preso. E, às vésperas de completar 4 anos, a primeira fase da Lava Jato foi lançada em 17 de março de 2014. A Lava Jato continua enfrentando críticas por possível seletividade. Um levantamento do jornal Dia mostra que, até hoje, nenhum político do PSDB foi preso ou condenado pela Lava Jato, apesar de a legenda figurar em 4º lugar em número de investigados. Por coincidência, o inquérito que respondia o José Serra foi arquivado por prescrição pela ministra do Supremo, Rosa Weber. Então, o Aécio Neves, presidente do PSDB até dezembro do ano passado, pôde voltar ao mandato por votação dos colegas. Então, na verdade, o que a gente sabe é que o Beto Richa chegou a ser preso, mas logo saiu e depois voltou tudo para o mesmo lugar. Então, você não tem políticos do PSDB presos por corrupção. Eu preciso aqui, eu estou com um probleminha técnico aqui, pessoal. Espera aí, só um minutinho, por favor. É só pegar um cabo aqui que desconectou o cabo.
E pronto. Aí, problema resolvido. Então, o PSDB, a gente sabe que tem ficado de fora da Lava Jato, você não tem nenhum político importante preso, e agora uma denúncia do Intercept, publicada hoje, mostra tudo aquilo que o José Serra fez, e junto com o Aloysio Nunes, e você sabe que não existe nem investigação contra o José Serra, da Lava Jato, não existe nada, o sujeito sumiu da face da terra, e a verdade é que hoje, quem preocupa muito o Brasil é o Jair Bolsonaro, é a extrema-direita, e o PSDB, inclusive, depois de ter sido destruído nas urnas, porque o PSDB fez tudo para afundar o PT, lutou como um possesso para prender o Lula, para destruir o PT, e quem acabou destruído foram os tucanos, porque a bancada deles mingou no Congresso, e o Geraldo Alckmin, que foi o candidato deles a presidente da República, terminou a eleição com 3%. Então, praticamente, o PSDB sumiu. Mesmo assim, a gente vê que eles sumiram sem ser acusados de nada na mídia, sem que tivesse havido uma investigação de verdade contra eles. E agora, eu acho de extrema importância essa matéria do Intercept de hoje, pessoal, porque ela revela simplesmente aquilo que todos já sabíamos, mas revela com provas. Olhem a quantidade, quem já leu a matéria, vamos ver se atentou para esses pontos, a quantidade de roubalheira do José Serra, os valores envolvidos, e esse sujeito ele não está sendo nem investigado. Não há nem uma preocupação da Lava Jato em tentar, ao menos, responsabilizá-lo. E hoje o Serra não tem mandato e não tem mais desculpa de que ele tinha foro privilegiado, né? Ao negociar o acordo de delação com a Lava Jato, a cúpula da empreiteira OAS descreveu... ex-senador é o Aloysio, o Serra, acho que ele tem mandato ainda. O ex-senador e ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira, em papel central na coordenação de pagamentos de propinas para campanhas do PSDB, entre elas a do senador, o mandato é de 8 anos, é que ele sumiu de uma tal maneira, o Serra, que a gente esquece que esse sujeito é senador. Você não ouve mais falar. Então ele fica quietinho no canto dele, que é coisa que os petistas não fazem. O Lula, por exemplo, ele não faz. Ele podia ficar quietinho na cela dele, lá, os petistas quietinhos, vamos submergir, vamos ficar quietos. E, com o tempo, eles iam sendo acobertados, porque a Lava Jato, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa entender sobre a Lava Jato, e que quem tem cérebro já entendeu. A Lava Jato é uma operação política. Então, ela escolhe alvos que estão em evidência na política e que podem lhe trazer fama, porque ela pega alguém que tem muitos inimigos, como o Lula, e vai em cima do Lula. Ela não quer saber. Está o Serra roubando do lado, o Fernando Henrique roubando do outro, o Alckmin roubando do outro, e tantos outros políticos e tantos partidos cometendo toda sorte de ilícitos, mas o foco é sempre o PT, é sempre o PS, é sempre o Lula. Então, no caso do Lula, dos petistas, eles continuam falando, eles continuam em evidência, eles continuam na briga. E a Lava Jato torna-se, então, um braço da extrema-direita para atacar o PT, né? E para satisfazer esse setor de classe média alta que se sentiu atingido pelas políticas inclusivas do PT
durante os governos do PT. Eu sei que, por exemplo, eu moro numa região aqui próximo da Avenida Paulista, a gente sabe que aqui tem lugares que o PSDB, durante as eleições, ele chegava a ter 90% dos votos. O Lula ganhava no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo, nesse bairro onde eu vivo, o José Serra, em 2010, por exemplo, teve 97% dos votos. É uma coisa impressionante. E essa gente tinha muita raiva do PT, por exemplo, por conta da questão de empregadas domésticas. Pode parecer loucura isso, você falar, puxa vida, mas o país estava crescendo tanto, estava avançando tanto, porém, aqui você não achava mais empregado doméstico. E eles gostam de ter a empregada uniformizada, geralmente eles gostam de pegar moças negras, colocar aquela roupinha com um aventalzinho para empurrar carrinho de nenê e tal, e essas moças tinham que cumprir uma jornada de trabalho enorme, de geralmente 6 a 7 dias, às vezes até 7 dias por semana, não tinham descanso nenhum. Os quartos de empregada dos apartamentos de luxo aqui em São Paulo, eles chamam de quarto de empregada, todo apartamento vinha com o seu quarto de empregada. Até apartamento de classe média baixa tinha o famigerado quarto de empregada. O que era o quarto de empregada? Era um depósitozinho desse tamanhinho, sem janela, sem ventilação, que mal cabia uma cama, e ali essas domésticas, que geralmente, muitas vezes, eram meninas trazidas do Nordeste, do interior de São Paulo, meninas pobres, que trabalhavam direto ali, muitas vezes sofriam violência sexual, eram molestadas sexualmente pelo marido, pelos filhos daquela família, e isso começou a acabar com o governo Lula. Essas moças que eram empregadas domésticas, né, escravas domésticas, elas começaram a fazer vestibular, a entrar na faculdade por cotas, o salário mínimo se valorizou muito, então essas pessoas começaram a sonhar e a progredir na vida, então ninguém mais queria se submeter a esse tipo de trabalho, porque geralmente, inclusive, essas famílias ricas pagavam menos de um salário mínimo e sem registro em carteira, sem direito nenhum. O Lula deu direitos, todos os direitos trabalhistas, porque é uma coisa incrível, né? As empregadas domésticas não terem direito trabalhista como outros trabalhadores. O que justifica isso? Nunca consegui entender, mas era assim, e quem mudou isso foi o Lula, e aí ele obrigou as madames, as famílias ricas aí, a registrarem a carteira de trabalho dos funcionários. Isso provocou um ódio contra o PT. Eu lembro que surgiu um movimento de socialites aqui de São Paulo, movimento contra o terrorismo das domésticas, que ao não se submeter a trabalhar sem direitos, ganhar menos de um salário mínimo e ter jornadas de trabalho abusivas, essas empregadas, essas pessoas que se recusavam a esse trabalho estariam fazendo terrorismo. É uma coisa que até Deus duvida. Mas, vamos lá, ao negociar o acordo de delação com a Lava Jato, a cúpula da OAS descreveu o ex-senador e ex-chanceler do Temer, Aloysio Nunes Ferreira, em papel central na coordenação de pagamentos de propinas para campanhas do PSDB, entre elas a do senador José Serra, a campanha do Serra à presidência em 2010. O Aloysio é citado em 4 capítulos como solicitante de repasses para as empreiteiras em troca de liberação de dinheiro de obras da Prefeitura paulistana e do governo de São Paulo para a empreiteira OAS. Então, pessoal, aqui a descrição, eu acho que vale a pena ler um pouquinho mais disso, mas a descrição da roubalheira que foi, os valores são
enormes, são gigantescos, tem muita prova, tem delação, tem tudo. Não aconteceu nada com o PSDB. O Alckmin está enrolado até o pescoço em denúncias de corrupção, que a gente vai ver aqui. O Serra até o pescoço em denúncia de corrupção, que a gente vai ver aqui. O Aécio Neves, então, a gente não precisa nem falar, né? Pelo amor de Deus, o Aécio Neves tem áudio do sujeito pedindo propina. O Lula ele foi condenado à prisão, está preso, tudo rapidinho, assim, no instalar de dedos, ele foi condenado por um imóvel que nunca foi dele, do qual ele nunca desfrutou, sem que tivesse uma prova, um áudio, um vídeo, um nada, não é, de que ele recebeu alguma coisa, e o valor, inclusive, da propina que acusam a ele é um valor ridículo, né? O valor do sítio de Atibaia vale R$800 mil, e nem é o sítio. O que o Lula está sendo preso por umas reformas no sítio. O sítio vale R$800 mil, e a Lava Jato foi arrumar que as reformas do sítio valem mais que o sítio. Sabe, é uma loucura, são processos. Aquela juíza Gabriela Hart, que condenou o Lula copiando apenas aquilo que o Moro fez, sem nem analisar o processo, ela chegou a tratar o José Aldemário Pinheiro e o Léo Pinheiro como pessoas diferentes. O Léo Pinheiro era o nome de guerra do José Aldemário Pinheiro, e ela se debruçou tão pouco na peça para condenar o Lula, que ela tratou uma pessoa só como se fossem duas pessoas diferentes. Ela mal leu aquilo, mal leu. E simplesmente pegou o que o Moro fez, copiou e mandou bala. E sendo que a tese do Ministério Público é tão absurda que eles fizeram algumas reformas ali no laguinho que tinha, compraram uns pedalinhos, tal. O valor do sítio inteiro é R$800 mil. E as reformas, eles dizem que custaram R$1 milhão. É impossível isso, gente. É impossível que as reformas e o sítio... Só se eles cobrissem tudo de ouro. Ali, né? É impossível isso. Né? E o sítio era cedido por um amigo de muito tempo da família. E imagina, se você for um sujeito que tem posses, aí você tem um sítio que um ex-presidente da República gosta de ir lá de vez em quando, você vai falar, puxa vida, você use à vontade meu sítio, não é? Você vai lá, deixa a sua escova de dente, deixa o seu roupão, deixa as suas coisas, que quando você for lá, você usa. É uma casa de campo, que não havia ninguém que morava nessa casa de campo. Qual o problema de o Lula deixar as coisas dele lá para um amigo, na casa de campo de um amigo da família de décadas? Então, por isso, eu quero prender o Lula por 11 anos, por 12 anos. José Serra, vamos ver o que tem contra ele aqui. O Aloísio é citado em 4 capítulos como solicitante de repasses em troca de liberação de dinheiro de obras da Prefeitura Paulistana e do Governo de São Paulo para a empreiteira. Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, menciona Aloísio sempre como a pessoa que solicita propina para José Serra, nas campanhas de 2006 ao governo de São Paulo. Ele estava na prefeitura, foi para o governo de São Paulo, e 2010. Em 2006, Serra venceu a disputa ao governo de São Paulo. Em 2010, disputou e perdeu a presidência para Dilma Rousseff. E Aloísio se elegeu ao Senado. Então, o Aloísio Nunes Ferreira, ele captava propina para a campanha, para ser dada pelas empreiteiras para a campanha do José Serra. O empreiteiro da OAS, o Léo Pinheiro, saiu da cadeia na última terça-feira, dia 17, após ter o acordo de delação contra o Lula homologado pelo STF. Ele estava preso em regime fechado desde 2016
e ele tinha sido condenado, se não me engano, a 40 anos de prisão, era uma pena enorme, 38 anos de prisão, era uma pena enorme e acabaram com a pena dele. Ele iria ficar, no mínimo, que já é um homem idoso, ele iria ficar aí uns 15 anos na prisão, né? E aí, e ele dizia que o Lula não tinha nada a ver com o apartamento, que o Lula só foi lá ver o apartamento triplex, né? E então aí ele ganhou uma pena gigantesca. Aí fizeram a seguinte proposta para o Léo Pinheiro: se você acusar o Lula, disser que o apartamento era dele, era propina para ele, a gente anula a sua pena e você pode ficar com o dinheiro que você arrecadou com a corrupção. Esse foi o acordo com o Léo Pinheiro. Tá? E agora o cara está livre, leve e solto, depois que ele... Imagine, você tem duas opções. Você fala a verdade e não acusa uma pessoa inocente e você vai ficar na cadeia até morrer. Ou você acusa essa pessoa inocente sem precisar apresentar nenhuma prova, e aí você, além de ser libertado, você poder desfrutar da sua vida, você vai poder desfrutar do seu dinheiro, do dinheiro que você roubou. Vocês não acham assim espantoso que isso esteja acontecendo sob as vistas de todos no Brasil? A imprensa sabe disso, o judiciário sabe disso, todos sabem disso. E ainda você ainda tem que aceitar que venha alguém aqui, por exemplo, no chat, exaltar uma canalice dessas, elogiar o Sérgio Moro e a Lava Jato e o judiciário por fazerem uma coisa dessa, né? E acobertar um sujeito que fez o que eu vou dizer agora. O Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, menciona Aloysio sempre como uma pessoa que solicita propina para a Serra. O empreiteiro da OAS saiu da cadeia na última terça-feira e entre as obras ligadas ao PSDB de São Paulo, que o Léo Pinheiro atribui ao Lula, que o empresário cita como alvo de suposto desvio, estão a Ponte Estaiada, Otávio Frias de Oliveira, e o túnel da Radial Leste, a rodovia Carvalho Pinto e a linha 4 amarela do metrô. Em todas essas obras do governo José Serra, a OAS deu propina para o Serra. Na verdade, nessas obras, elas foram a compensação posterior que o José Serra deu para o dinheiro que a OAS deu para a campanha dele, ao governo de São Paulo em 2006 e à presidência da República em 2010. A delação aponta que parte do dinheiro era entregue em espécie a indicados pelo Serra e pelo Aloysio, e imagine, fortunas, milhões em dinheiro. Os relatos da OAS começam em 2005, logo após Serra ser empossado prefeito de 2005, logo após o Serra ser empossado prefeito de São Paulo. A prefeita até 2004 era Marta Suplicy e o José Serra venceu a eleição, venceu a Marta, se tornou prefeito em 2006 e no mesmo ano, como fez o João Dória aqui em São Paulo, o Serra deixou o cargo, se elegeu prometendo que ia governar, ia ser prefeito por 4 anos, depois saiu, depois de 1 ano, né? Nem 1 ano, o Serra ficou acho que 6 meses no cargo e saiu. E o povo de São Paulo, tudo bem. Em 2008, reelegeu o Kassab. Elegeu o Kassab prefeito. O Kassab se tornou o sucessor do Serra, ele era o vice. Em 2008, ele foi lá, na eleição de 2008, acho que foi a Marta também, disputou, olha, mas o Serra ficou 6 meses como prefeito e saiu. E o povo de São Paulo, não, tudo bem. E agora a gente sabe que enquanto o Serra e o Kassab estiveram lá, na prefeitura de São Paulo, roubaram escandalosamente. Mas essa gente que fala
da corrupção do PT, eles não estão preocupados com a corrupção, né? Isso é o mais revoltante, que é gente que não presta mesmo. Tem um que estava aí no chat, viva a Lava Jato, viva o combate à corrupção, mas como? Mas a matéria mostra que a Lava Jato não combateu a corrupção, né? Ela não combateu a corrupção. Ah, mas no PSDB pode, né? É assim que eles pensam. O PSDB pode roubar dinheiro público. Por quê? Porque é da turma deles. O Léo Pinheiro disse ter se reunido com Serra e Aloísio para discutir as obras que a empresa havia iniciado na gestão da Marta, do PT, e que depois migrou para o MDB, como a construção da Ponte Estaiada e o túnel da Radial Leste. Após a decisão de continuar a obra, conta o empresário, Aloísio chamou em uma sala reservada para conversarem na varanda. Note-se que nunca houve qualquer denúncia de facilitação. Eu não gosto da Marta Suplicy, eu acho que ela fez um papel ridículo quando ela disputou a eleição, foi para o MDB em 2016, achei horrível o que ela fez, porém, uma coisa é verdade, nunca existiu nenhuma denúncia crível de corrupção contra a Marta Suplicy. Após a decisão de continuar a obra contra o empresário, o Luiz o chamou em uma sala para conversarem sobre a propina ser dada para o Serra. Ele pediu para o delator uma adequação do programa da obra, que as alças da Ponte Estaiada e do túnel Radial Leste fossem inauguradas quando José Serra renunciaria à prefeitura. Solicitou ainda o pagamento de vantagens indevidas no valor de 5% do valor da obra. Vocês imaginem uma obra que custa uma fortuna, são centenas de milhões de reais, 5%. Então, vamos lá, vamos ver quanto dá aqui. Acho que dá uns 5 milhões, vamos ver. Ele diz que em 2006, quando o Serra deixou a prefeitura e o vice Kassab assumiu, representantes da OAS foram procurados pelo novo prefeito para informar que seriam mantidos os compromissos. Ao longo da gestão Kassab, disse o empresário, houve pagamento de propina combinado com a AES nas obras da Avenida Jornalista Roberto Marinho, que era Águas Espraiadas antigamente, e uma proposta de delação com depoimentos de Léo Pinheiro foi compartilhada por procuradores da Lava Jato no aplicativo Telegram e está no material que foi enviado por fonte anônima para o Intercept. A proposta de Léo Pinheiro, enviada pelos procuradores, é de junho de 2017, mas a Folha apurou que os relatos continuam na versão final homologada pelo ministro Edson Fachin. Vocês sabem o que está acontecendo? Foi tudo trancado para o Serra. Tiraram o Serra disso, sendo que foi no governo Serra que aconteceu a roubalheira do trem, foi no governo Serra que aconteceu na prefeitura e depois no governo do estado e depois na presidência da República, que aconteceu toda essa roubalheira, e o Serra está fora de qualquer coisa. Tiraram esse homem, as provas estão aí, as acusações estão aí. Por que tiraram o Serra desse escândalo? Assim como tiraram o Fernando Henrique Cardoso, que o Sérgio Moro falou que não valia a pena. Então, se você for procurar a fundo, Moro e Dallagnol, eles tiraram outro tucano. Agora, o Moro falava que a roubalheira do Fernando Henrique Cardoso foi lá por volta de 1998, 1996, então era muito antiga, não é? E, no caso agora, do Serra é dos anos 2000, e também foi encostada de lado. Em um trecho desses relatos, Léo Pinheiro diz que, em 2007, já na gestão Serra no governo de São Paulo, Aloísio se reuniu com representantes de 5 empreiteiras da casa de um suspeito de operar para o PSDB e solicitou propina de 5 milhões de reais. Ou seja, é o que eu falei, aquelas obras da Ponte Estaiada, ela dava alguma coisa em torno de 100 milhões, 5% são 5 milhões. Em troca, as empresas esperavam a liberação de 180, em troca dos 5 milhões, eles queriam 180 milhões relativos à construção da linha amarela do metrô de São Paulo.
O Léo Pinheiro diz que autorizou o pagamento da parte da OAS, 1 milhão em espécie, para então deputado Rodrigo Garcia, do DEM, que hoje é vice do tucano João Dória. Tá? Os caras estão todos aí, nunca foram incomodados, não tem nenhum preso, você mal ouve falar deles na mídia, não é? Enquanto isso, o Lula está preso, babaca. Sabe por que babaca? Que esses caras chamam de babaca, aqueles que reclamam da prisão injusta do Lula, porque você é babaca mesmo, você não roubou nada e está preso, e os nossos amigos aí roubaram muito e estão soltos, por isso que você é chamado de babaca, você entendeu? E não é porque é babaca, é porque tem um bandido chamado Sérgio Moro, e outro bandido chamado Dallagnol, e mais um monte de bandidinhos, que são os outros procuradores do Ministério Público, que eles não estão lá para combater a corrupção, coisa nenhuma. Eles estão lá para combater os inimigos políticos de um setor da sociedade, que inclusive os contratava para dar palestras, para essas coisas. Então, a Lava Jato nunca foi uma operação de combate à corrupção, foi uma operação de combate ao PT. E tudo que eles fazem fora disso é para disfarçar, para salvar a cara. Então, eles rodam, por exemplo, prenderam o Paulo Preto. Mas para quem que o Paulo Preto trabalhava? Foram investigados os escândalos dos trens em São Paulo. Teve executivos das empresas envolvidas que foram presos, tal, só magrinho, só funcionário de empresa. Acontece que quem governava São Paulo quando esses trens foram comprados e essa negociação foi feita, quem era? Quem eram os governadores de São Paulo que permitiram essa roubalheira e que dizem que não sabiam? O José Serra e o Geraldo Alckmin. Algum deles está sendo processado? Não. Anularam o processo contra o Serra, né? Está aí a prova, na mão dos procuradores, eles tinham e não fizeram nada. O empresário Léo Pinheiro afirma que, em reunião com Aloysio, o futuro senador solicitou 10% em troca de créditos pendentes na empreiteira na obra da rodovia Carvalho Pinto. Essa foi a senha que combinei com Aloysio Nunes para que o Serra tivesse ciência do ajuste, afirma o delator. Depois da reunião, diz ele, foi celebrado um acordo judicial com a Dersa para o pagamento pendente no valor de 54 milhões. Então, eles têm tudo lá, eles não agem porque não querem. O Léo Pinheiro diz, então, que a OAS fez uma doação à campanha do Serra no valor de 2,8 milhões de reais e outros 2,5 milhões foram pagos em espécie a 3 emissários do Serra. O Márcio Fortes, Sérgio Freitas, tesoureiro da campanha, e Luiz Sobral, que trabalhava com o PSDB. Segundo José Ricardo Breguiroli, ex-funcionário da OAS, que afirma ter feito as entregas do dinheiro para o Serra, os valores eram levados em envelopes pardos no comitê de campanha do Serra, no centro de São Paulo, em blocos de 5 mil com até 50 mil reais por envelope. As notas iam dentro de uma pasta de notebook. Esse relato também foi homologado pelo Supremo, porém, não aconteceu nada e até hoje o Serra está aí livre, leve e solto, enquanto o Lula está preso, babaca, não é? Nos últimos anos, Aloysio se tornou ministro das Relações Exteriores do Temer e neste ano virou presidente da Invest São Paulo, agência de estímulo a investimentos no estado do governo João Dória. E continuam os tucanos roubando São Paulo. Está aí o Dória continuando tudo que foi feito pelo Serra, tudo que foi feito pelo Alckmin, tudo que foi feito pelo Kassab. Eles continuam aí, estão no governo de São Paulo, controlando tudo, roubando tudo, e ninguém incomoda. Sabe por quê? Por que que o Dória está sempre elogiando a Lava Jato e o Moro? Porque eles elogiam a Lava Jato e o Moro, e o Dallagnol, e todo mundo. E são todos a mesma coisa. São todos a mesma coisa, né? O
O Aloísio, ele se afastou após virar alvo de uma fase da Lava Jato, que prendeu o Paulo Preto, mas o Aloísio ficou de fora. Então, olha, minha amiga, meu amigo, eu vou falar para vocês como é que a gente faz para mostrar para o resto da sociedade que a Lava Jato não é nem nunca foi uma operação de combate à corrupção, e sim uma operação política contra um partido político, no caso, contra o PT, e que acobertou um monte de corruptos, principalmente os corruptos do PSDB, porque, na verdade, a gente vê que pode ter até uma briga entre o Bolsonaro e o Dória e os tucanos, mas é briga de bandido, é briga pelo controle da roubalheira. Entende? Então, o Bolsonaro, apesar de toda a proteção que a mídia sempre deu para o PSDB, aqui em São Paulo, vocês veem que a matéria da Folha, isso que é impressionante, quer ver? Eu acho que a gente tem que notar isso. Essa matéria da Folha, em parceria com o Intercept, ela diz respeito ao José Serra. Mas quem é que aparece na manchete da Folha, na primeira página, inclusive, é o Aloísio, que era o intermediário do Serra. Sendo que, como toda a propina que ele movimentou era destinada ao Serra, a matéria diz, a manchete diz, da Folha de São Paulo, Aloísio aparece como coordenador de propina do PSDB em delação da OAS. Propina do PSDB, uma ova. A manchete tinha que ser: Aloísio aparece como coordenador de propina para José Serra em delação da OAS. Mas é aquela coisa. A Globo, ela é contra o Bolsonaro, ela está brigando com o Bolsonaro, está em guerra com o Bolsonaro, mas ela tem acordos com o Sérgio Moro. Então, ataca o Bolsonaro e defende o Moro. A Folha de São Paulo, ela está em guerra contra o Bolsonaro e contra o Moro e contra o Dallagnol. Mas ela é serrista. A Folha de São Paulo é um jornal pró-José Serra. Então, a manchete que tinha que dizer que toda essa propina, toda essa roubalheira era para o Serra, ela disse que era para o PSDB. Entende? Então, está tudo dominado, é verdade que está tudo dominado. O que nós precisamos fazer, pessoal, você quer fazer alguma coisa? O que dá para fazer hoje aqui no Brasil é informar as pessoas do que está acontecendo. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui todo dia, ao meio-dia, e depois, às 19 horas, eu estou aqui denunciando e colocando à disposição de quem quiser saber o que está acontecendo no Brasil, assistir uma transmissão como essa e entender o que está acontecendo. Entender que a Lava Jato não é uma operação da Polícia Federal, do Ministério Público, de combate à corrupção. É uma operação política, é uma polícia política montada, elaborada, pensada para destruir um grupo político e uma orientação política mais de esquerda para benefício de um grupo político de direita. Então, a prova está aí, não precisava de prova mais nenhuma, está aí. O que você pode fazer? Você pode ajudar a gente a divulgar isso compartilhando, né? Compartilha aí, pelo menos, mostra para aquele seu cunhado reaça, né? Manda para os seus colegas de trabalho, manda no grupo da família, não é? Se você dá like, se você compartilha, se você se inscreve no canal, se mais gente está com a gente aqui, você ajuda a gente a divulgar e ajuda as pessoas a saber o que está acontecendo no Brasil, para que, quem sabe, em 2022, o povo faça uma escolha eleitoral que impeça que esse processo de destruição do país
continue, porque o Brasil, todos sabem o quanto melhorou entre 2003 e 2013. Depois, em 2014, o negócio começou a azedar com aquelas manifestações que trouxeram a extrema-direita de volta, tiraram a extrema-direita do armário e agora ela saiu do armário e tomou o poder. Não é isso? Então, vocês sabem que os prejuízos que o Brasil está colhendo de tudo isso que a Lava Jato está fazendo e tudo isso que o Bolsonaro, eleito pelo Sérgio Moro, graças ao Sérgio Moro, Bolsonaro chegou ao poder graças ao Sérgio Moro, tudo isso que ele está fazendo com o país, esses retrocessos todos, essa entrega do patrimônio público que eles pretendem fazer, a extinção de programas sociais, os prejuízos para a educação, tudo isso vai demorar décadas para ser revertido. Eu, que em dezembro completo 60 anos, provavelmente, talvez eu nem veja o Brasil se livrar de tudo de ruim que está sendo feito, graças à burrice das pessoas que foram na urna e digitaram o número 17 e colocaram essa quadrilha de bandidos no poder e que continuam apoiando esses bandidos para eles roubarem o Brasil sem contestação. O que nós podemos fazer para tentar impedir é isso que eu acabo de dizer para vocês. Eu quero agradecer. Agora eu vou aproveitar o friozinho de São Paulo, vou traçar uma feijoada. Desejo aos meus amigos um bom fim de semana, apesar que amanhã, a meio-dia, eu vou estar aqui de novo com vocês, comentando e fazendo a minha parte no debate político e público do nosso país, em benefício do nosso país. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.